André, queria entender um pouquinho, né, da sua visão para essa semana. Ainda temos várias indefinições no nosso cenário doméstico aqui, principalmente envolvendo a questão da PEC, a própria Gleisi Hoffmann falando, né, que a prioridade não é definir nomes ainda, que o mercado está muito ansioso aí em definir um nome de um ministro da Economia, que a prioridade é realmente ter essa definição da PEC. Vários textos com propostas diferentes, né? Será que vai dar tempo suficiente para eles conseguirem essa aprovação? Não tem ainda um consenso nem de valor, nem se vai ser um waiver, se vai ser permanente, como vai ficar. Parece que o mercado tá até precificado, já toda essa incerteza. Não sei, queria entender um pouquinho da sua visão sobre isso. Ontem, quando eu fiz meu programa de Morning Call às 8 da manhã, o DXY estava subindo quase 1%, SP caindo também quase 1%, né? Um pouquinho menos, Nasdaq que estava caindo 1%, o SP, inclusive, passou agora na correlação, né, de força relativa entre SP e o Nasdaq, tem mais agora ações trabalhando acima da média de 200 do que o próprio Nasdaq, o que é uma coisa rara nos últimos tempos, né? Ou seja, parece que as Big Techs, a bolha das Big Techs estourou. Realmente, para mim, nunca fez sentido empresas, por mais valor que tenham e caixa, né, como Apple, Amazon, irem beliscar, irem buscar 3 trilhões de dólares, né? Eu lembro que quando elas ultrapassaram 1 trilhão de dólares em 2018, as empresas estavam bombando, subindo forte, né, e tiveram uma queda de 20% logo depois, quando o Fed começou a aumentar os juros, né? Então, empresas que, tudo bem, eles têm outra filosofia, às vezes, de remunerar o acionista, que não necessariamente sejam dividendos, né? No momento que eles fazem recompra de ações, acabam indiretamente remunerando o acionista também, né? Porque com menos ações, a ação de cada acionista passa a valer naturalmente mais, fora a pressão de compra que traz, etc. Mas, enfim, a gente está vendo lá uma pressão grande aí por conta da alta de juros, né, em cima, principalmente das Big Techs. Como nós tivemos aqui no Brasil, de junho do ano passado para cá, em cima de todas as empresas que fizeram IPO, que a grande maioria não paga dividendos, não vai pagar tão cedo, né? A grande maioria esmagadora não vai pagar tão cedo, e com isso o mercado não só corre para papéis defensivos, como também o próprio valuation dessas empresas, quando a gente faz um fluxo de caixa descontado, eles caem drasticamente, né? E o Fabrício, um amigo meu que trabalha comigo já há muitos anos, foi meu aluno, ele é especialista em valuation, muito fera, ele fez uma vez uma demonstração, uma planilha, fez uma coisa bem didática para mostrar para a galera que ficava insistindo que o Ibovespa estava barato, isso quando, lá no meio do segundo semestre passado, e depois continuou caindo, você acompanhou aqui meus alvos para baixo, né, de FIBO, do Ibov, lá na casa dos 100 mil dólares, desde 131 mil para baixo a gente vinha projetando isso, mas os gráficos, projeções de FIBO, muita gente ainda trata isso com desdém, como se fosse caótico. FIBO, então, o pessoal trata com bruxaria. O interessante é que eu venho cravando esses alvos para cima e para baixo sempre, inclusive Bitcoin, moedas, petróleo, funciona, sempre funcionou, e tem uma hora que a gente não tem que ficar questionando se a gente quer fazer dinheiro, a gente simplesmente usa e pronto. E, então, mas olhando pelo lado de fundamentos, de valuation, esse estudo que ele fez bem didático, travando todas as variáveis, né, como o endividamento, o lucro, tudo, tá? Só mexendo com o Selic, cada vez que a Selic aumentava 1%, caía o preço, né, na planilha Excel 11%. Então, é matemática, é o que pode acontecer se a taxa de juros, que todo mundo achou que ia parar nos 13,75, ela passar dos 14,50 e a 15. Então, temos aí pelo menos mais 1%, 1,5%, 1,25% para descontar, né? Fora o
próprio fluxo, né? Os gringos saíram sexta-feira com 1 bilhão e 600, quase 1 bilhão e 700 milhões de reais da Bolsa, né? Então há uma fuga, né? Você viu aí o downgrade duplo do BS em cima da Petrobras, né? Pulou diretamente de compra para venda. O mercado está assustado. Eu, inclusive, como eu comecei agora o raciocínio, né? Estava subindo o índice ontem, estava caindo ontem o índice SP500 e subindo o dólar quase 1%. Eu falei, vai abrir o dólar aqui com gap de alta e o índice com gap de baixa, né? Por correlação, como sempre, né? Até porque o real futuro em Chicago estava caindo mais de 1%. Ou seja, o real estava caindo lá em Chicago. E aí abriu a bolsa aqui, né? Dólar despencou, índice empurrou para cima. E aí ficou claro que justamente todo o news flow do final de semana em relação à PEC fez preço, né? No sentido de que quando o mercado percebeu que talvez o pior cenário não se concretize, que eram os 200 bi, né? 195 para 200 é a mesma coisa. 200 bi, que seria os 175 mais os 40% de receitas extraordinárias que poderiam ser usados para fora do teto, 200 bi. Com 4 anos, como o PT está querendo, né, durante todo o governo, para não ter que negociar isso todo ano, são 800 bi. 800 bi é mais ou menos o que a gente iria economizar na reforma da Previdência em 10 anos. Como a reforma da Previdência foi aprovada no finalzinho de 2019, quer dizer, a gente teve 3 anos de economias, né? A gente ia economizar 800 bi em 10, e a gente ia queimar esses 800 bi em 4 anos agora. De novo, o mercado não é malvadão, o mercado não, sabe, não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Ponto, acabou. A discussão termina aqui, podem falar o que for, né, que chorar dizendo que quer todos os brasileiros fazendo 3 refeições do dia, eu também posso chorar aqui ao vivo e que eu também gostaria. Só que dinheiro não dá em árvore, tem um custo para isso. Mas o mercado ontem deu o recado. No momento que surgiram vários cenários, né? Inclusive, esses cenários aos poucos vão trazer de volta a incerteza, né? Porque a primeira reação foi muito boa ontem, mas está tudo ainda no ar. Então, varia, né? Desde a proposta lá do senador, do Alessandro Vieira, né? De 70 bi, né? Que era mais ou menos até o que se esperava que o Bolsonaro pedisse se fosse eleito, até os 175 bi, porque o próprio deputado que sugeriu lá pegar 40% de receitas extraordinárias já tirou isso do radar no final de semana, porque viu que era too much, né? Então ele tirou isso, caiu para 175 bi, mas está variando de 70 a 175 bi, uma puta de uma incógnita, né? E tem mais, está variando se vai ser só esse ano ou se vai ser 4. Então, a coisa pode sair de 70 bi best case para 175 vezes 4 dá 700. Então, tem uma variação aí de 70 para 700 bi, 900% de variação. Pô, isso faz preço no mercado. Então, pelo mercado de ontem, dá para ver que essa semana, que é mais curta nos Estados Unidos, quinta feriado, sexta meio expediente, né? Mas a maioria dos traders deve estar com suas famílias, é o feriado mais importante na cultura americana, mais do que Natal, Páscoa, etc. A gente só está tendo esses 3 dias, o mercado está 100% focado nisso. Claro que na quarta tem a ata do Fed, que pode fazer preço, a gente pode voltar a olhar a gente certamente vai olhar para o ano que vem, baseado no que vai sair dessa ata do Fed, do que deve vir dia 14 de novembro, na última reunião do ano, né? O Fed tinha feito aquele pivô dovish, que foi interrompido pelo discurso do Powell, logo depois do FONC passado, e aí depois fez outro pivô com payroll e CPI melhor do que esperado para o mercado. Mas se a gente for olhar 3,5 para 3,7 é pleno emprego, não mudou absolutamente nada, é pleno emprego. E CPI de 8,2 para 7,7 realmente na hora surpreendeu, ficou bem
bem abaixo do que era previsto, só que eu estava vendo por setor, né, por núcleo, é aquilo que eu venho comentando sempre, serviços, né, que está boa parte ali da inflação americana, serviços você não consegue reduzir com política monetária rapidamente, demora muito, e normalmente você só vai conseguir quando entra em recessão, né, que aí começa a ter desemprego, e aí realmente as pessoas que estão desempregadas podem procurar empregos, aceitar empregos pagando menos, mas hoje as pessoas estão com pleno emprego, só sai se for para ganhar mais. Eu já comentei aqui, salário de balconista de McDonald's subiu 100% nos últimos anos. Então, nesses últimos 2 anos. Então, a inflação de serviços, né, tá fazendo, ela é difícil de você domar. Né? O setor imobiliário americano, né, esse sim, é fácil. Juros altos, é óbvio, né? Vídeo que aconteceu no subprime. Né? Então, isso é fácil de você derrubar a inflação de imóveis. Né? Agora, produtos, consumo, se as pessoas estão ganhando bem, continuam gastando. Né? Então, é outro que só talvez os preços caiam quando também cair os preços aí de serviços, de salários, que foi um dos pontos que o payroll mostrou que continuava aumentando, mas a galera se agarrou ao índice em si, que foi de 3,5 para 3,7. Então, as curvas de juros americanas estão super invertidas, mais do que nunca, né? Não mostram sinais que vão virar novamente tão cedo. Isso sempre foi um sinal de recessão, apesar da OCDE hoje descartar a recessão global. Na hora que eu li, eu falei, não, a OCDE tá dando como é que se chama? Está dilmando, né? Porque a recessão global é praticamente certa quando a gente olha as curvas de juros. Mas o mercado ainda aposta aí no final do aumento para março, mais 2 aumentos, agora em dezembro, depois mais 2 ano que vem, fevereiro e março, e acaba. A questão é, de quanto vão ser esses aumentos? Vai acabar mesmo? E até quando vão ficar? Já se fala que vai ficar mais tempo do que o esperado, as apostas eram para começarem a reduzir já no que vem, já falam em reduzir só em 2024. Então, tudo isso ainda faz preço para a gente, é óbvio, mas essa semana o radar está na PEC. O Davi Alcolumbre já falou no final de semana, né, que vai ser o relator no Senado, que a PEC vai ser aprovada, não tem erro, mas não vai ser, em hipótese alguma, a PEC da equipe de transição. Excelente sinal, fez preço ontem. E hoje o Arthur Lira, né, não sei se foi ontem, mas eu vi hoje, ele comentando que, mas o prazo está curtíssimo, não temos texto ainda, não temos relator, não temos... listou uma série de coisas que não tem. Então, se de repente, do nada, aparecer isso hoje, o Randolfo Rodrigues disse que ia sair o texto hoje, mas eu acho difícil sair um texto que não está alinhado ainda com senadores e deputados, só vai criar ruído e briga, etc. E o Lula, que seria o cara que iria lá com a sua voz de encantador de serpentes, que iria negociar com os caras, saiu, recebeu alta do hospital, recebeu alta da cirurgia, entendo então que ele já saiu do hospital, mas não pode falar, né? Então, como é que ele vai encantar a serpente se não pode falar pela próxima 1 semana, talvez 2? Então, a PEC está extremamente apertada para valer para o ano que vem, e se por acaso, né, contando a partir de hoje, ela ainda for aprovada, vai ser a segunda PEC aprovada mais rápida na história do Brasil. A gente sabe que político, quando quer aprova, faz o que eles fazem, o diabo sempre, né? Essa frase é famosa da Dilma, mas vale para os políticos, né? E tem mais da metade dos políticos estão sendo trocados aí na virada do ano legislativo. Sabe Deus o que esses caras estão negociando nos bastidores para aprovar, né? Eu não confio em político. Político, para mim, sempre que puder, vai roubar o pirulito de uma criança. A PEC 001 foi essa, né? Está liberado roubar pirulito de criança, desde que seja para dar para os pobres, né? Aquela velha história da soma zero, né? Tira o pirulito da criança rica e dá para pobre, porque
né, soma zero. E, na verdade, por que não deixa com a rica e também faz a pobre ganhar o pirulito, né? Economia básica, mas o pessoal rejeita isso. Enfim, eu estava comentando, né, para concluir, que essa incerteza toda para renda variável, agora, né, tudo depende muito aí não só da questão da política monetária do Fed, mas principalmente a nossa diante de tantas incertezas. 70 bilhões, best case, que é o menor valor, um ano, para 700 bilhões, que é o pior cenário, worst case, 175 bilhões, 4 anos. Estamos falando de 900% de variação. É muito grande variação. Então, para precificar isso, é muito punk para renda variável. E também para renda fixa, porque quando caiu, eu estava falando que eu vendi um imóvel, mas que demorou para entrar grana, e eu estava assim, chateado que estava perdendo a chance de remuneração, etc. Graças a Deus, porque quem comprou o pré achando que 13,75 era topo, né, há uns meses atrás, marcação mercado está tomando uma giromba enorme, né? Então, essas incertezas mexem com qualquer tipo de investimento para você que é pessoa física, né? E aproveitando a questão da Oi, que vai ter agrupamento, eu não sabia disso. Galera, é só vocês olharem a Gafisa, que fez agrupamento há alguns meses atrás. Agrupamento em penny stocks só serve para uma coisa, para abrir short, galera. Para abrir short. Porque, primeiro, qualquer 1% que a Oi oscila agora, 1 ou 2%, sobe 5%, 10%, ou cai 5%, cai 10%. Fazendo 50 para 1, ela volta a poder oscilar para baixo 3%, sobe 1, cai mais 3, sobe 2. Papel penny stocks, que o agrupamento não faz ter fundamentos, papel nenhum, galera. Penny stocks, depois que são agrupadas, só serve para uma coisa, e isso é regra universal no mercado. Só serve para abrir short. É isso que eu tenho a dizer com relação a esse agrupamento da Oi. Olhem o gráfico da Gafisa, vejam a cotação da Gafisa esse ano, que vocês vão confirmar o que eu estou falando. Só para a gente falar aqui sobre um outro assunto que a gente estava comentando mais cedo, sobre a questão do UBS, né, ter rebaixado, na verdade, ter mudado, né, a recomendação, ao invés de compra para venda de Petrobras, deixando ali o preço-alvo decepcionando, né, saindo de 47 para R$22. O Itaú BBA também disse que pode ir para o mesmo caminho. Muita atenção, né, em torno aí dos próximos passos da Petrobras, esse novo governo. Inclusive a Isa trouxe aí os nomes, né, de possíveis candidatos a essa nova gestão, né, de Petrobras no novo governo. Eu queria que você falasse um pouquinho também como que você vê, né, toda essa situação. A gente teve um grande turnaround aí nos últimos anos em relação à Petrobras, né, desde o governo Temer, quando se criou a paridade de preços internacional, também desde o governo Bolsonaro, com lucros, dividendos, mas a empresa já perdeu 15% do valor de mercado desde a definição dessa eleição. Como que você olha para essa notícia hoje, né, de UBS aí mudando toda a visão e os outros bancos também indo por essa mesma linha? Bom, o UBS, né, ele balançou a roseira, né, ele já foi direto de compra para venda. No mercado, quando um banco, uma casa de análise rebaixa de compra para neutro, todo mundo já brinca que neutro em casa de análise, em banco, é venda. É venda. Neutro, os caras não estão mais comprando, para quem é especulado? Porque compra e venda, quando esse tipo de análise é feita, é pensando no curto, médio prazo, né? Porque longo prazo, você não fica fazendo essa conta de compra ou venda, né? Valuation acabou e tem outras estratégias de dividend yield, etc. Então, essas variáveis macroeconômicas e também microeconômicas de cada empresa, né, ou às vezes de um setor inteiro, né, numa análise top-down, vale mais para curto, médio prazo, né, por conta de mudanças de variáveis. Então, se você está pensando, se você não é aquele investidor à la Warren Buffett, né, que casa com papel, você faz rotation, troca, quando você fala que de compra que não é mais compra, é neutro, ou seja, está dizendo que não vai subir mais, é venda, é natural essa reação. Agora, quando você vai de compra para venda direto, é pânico, né? Chutou o pau da barraca. Então, eu vi os nomes aí que a Isa passou, de repente, talvez o Rui Costa, né? Seja o candidato aí que deve levar,
que foi, inclusive, vocês deram em primeira mão antes do segundo turno. Eu lembro um programa do marketing com o Cabral, o Gani e o Daniel Morales, que vocês aventaram 2 nomes, né, que depois vieram a ser realmente comentados aí semanas depois pelo PT, para o Ministério da Fazenda. Um deles era o Rui Costa. Como o Haddad não ganhou o governo de São Paulo, né, o Rui Costa parece que rodou. Então, se botarem ele na Petrobras, putz, de um Castelo Branco para um Rui Costa já mostra a degradação e o nível de aparelhamento que já estão pensando em fazer, né? E não estou fazendo nenhuma alusão à corrupção, estou falando de desenvolvimentismo mesmo, de sair fazendo refinaria em tudo que é canto. E eu não sou contra, sabe? Não sou contra fazer refinaria. O problema é que, se vocês forem olhar Passadina, refinarias em lugares que não tem petróleo, porra, qual é a lógica de fazer refinaria como fizeram, já interromperam ou venderam, em lugar que não tem poço de petróleo, só para desenvolver a região, gerar emprego ou fazer politicagem barata, burrice, cara. A refinaria tem que estar onde está o petróleo, né? Onde está o petróleo? Recôncavo Baiano e principalmente aqui na região sudeste, no litoral de São Paulo, do Rio. Enfim, são os mesmos erros do passado, né, que o Lula, inclusive, já deixou bem claro que está disposto a cometê-los, né, do segundo mandato, que aparentemente não fez tanto preço, pelo contrário, ele surfou aquela recuperação de 2009, né, até hoje ele canta de galo o boom das commodities do primeiro mandato, e depois canta de galo, né, até porque também teve a questão do mensalão, né, que ele tinha que reorganizar a militância, canta de galo lá a puxada que ele deu por conta da recuperação de 2009, que o mundo inteiro se recuperou porque o Fed jogou dinheiro de helicóptero, como deixou bem claro, bem Benen, que ele usou essas palavras: se for necessário, eu vou jogar dinheiro de helicóptero. Então, o mundo inteiro surfou isso, vem surfando isso até 2020, com exceção do Brasil, que aí os 2 mandatos da Dilma, ou 1 mandato e meio da Dilma, botaram a gente numa depressão quando o mundo inteiro cresceu. Ou seja, parece que a gente está fazendo drama, terrorismo, mas dependendo do andar da carruagem, a gente pode sim virar uma Argentina, uma mini Argentina, vai que seja, ou sabe, ir no caminho, porque dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore, só isso. É regra universal, dinheiro não dá em árvore. Então, o comentário do Lula, que também deu uma melhorada de que vai ter responsabilidade fiscal, mas ficou claro, mas não vai agradar o mercado financeiro, ou seja, já deixou claro que vai vir uma porrada de impostos aí, provavelmente em cima do mercado financeiro, dividendos, herança, PIX, impostos em cima do PIX, IOF, CPMF, seja qual for o nome que eles deem, e a gente vai continuar aumentando nossa carga tributária, que já é uma das maiores do mundo, que é 34% do PIB, para poder bancar essas promessas essa chantagem emocional que acaba sendo, inclusive, contra o mercado, né? Porque quando fala chorando que quer dar 3 pratos de comida para todo brasileiro, né, chorando, quem é que vai se opor a isso, né? Qual político que vai se opor? Mas a gente tem que ser honesto, a gente não pode ficar vendendo desonestidade como ele, a gente tem que ser honesto, dinheiro não dá em árvore. Então, inflação e juros altos e pode colocar a gente em dominância fiscal muito rapidamente, e aí é o pior dos mundos. Roberto Campos Neto já falou que, se não houver convergência da política fiscal, que depende do governo, com a política monetária, que depende dele, o Banco Central vai agir, né? As taxas de juros estão aí mostrando isso. Então, contra fatos, não há argumentos. O que há é torcida. Infelizmente, né? Muita torcida aí para poucos argumentos às vezes, né, André? Muito bem colocado aí. Obrigada, André. Sempre um prazer poder falar contigo hoje aí, especificamente. O cenário tá bonito, hein? Acho que aí esse fundo aí, a luz melhorou no fundo, camiseta metálica, tá? Eu fechei a persiana aqui que dá para o jardim, porque realmente fica muito
estourada a iluminação, aí vou fazer isso todas as quartas para vocês poderem me enxergar melhor. Não sei se a galera quer me olhar, se eles preferem olhar vocês três aí, mas eu fiz a barba, né? Caprichei para ver. Tá. Emagreceu, a Isa falando emagreceu. Verdade, todo pretinho, mundo falou, mas foi só a barba, tá? Foi só a barba. Olha o truque, hein? Truque da barba aí, para quem quiser diminuir as bochechas, emagrecer. Tá certo. Obrigada, André. Um beijo enorme. Até semana que vem. Beijo para vocês. Bom programa e bom jogo aí pra gente na quinta-feira.